Olá pessoal, prazer falar com vocês. Eu queria iniciar com um caso muito interessante, já aconteceu há algum tempo, mas para vocês refletirem comigo, né? Certa vez um amigo me ligou num domingo e me pediu ajuda, que o avô de 84 anos estava na cama, fazendo suas necessidades, e ele tinha saído há poucos dias no hospital, tinha tido um problema lá na parte urinária, né? Uma infecção, foi tratado no hospital e voltou para casa. Já não tinha mais infecção, já não tinha mais a bactéria, né? Voltou para casa, mas estava triste, melancólico, né? E não queria fazer nada. Isso foi aumentando, veio uma depressão e ele na cama. E o médico falou, não tem mais o que fazer. E aí ele me ligou, falou, meu avô não está bem, não está muito, aqui se entregou. Eu falei para ele, eu vou até aí. Mas eu perguntei, a sua avó deixaria eu fazer uma cromoterapia? Porque eles moravam ao lado da igreja, frequentavam a igreja, né? Uma igreja aqui em São Paulo, na Santa Isabel. Eles moravam ao lado, sempre frequentaram a igreja, amigo do padre, tudo, tal. E para lá eu fui. E eu entrei no quarto, comecei a fazer já a cromoterapia, que é um trabalho com as cores, né, de fortalecimento energético, equilíbrio dos nossos centros de força, né, harmonizando os corpos, limpando todo o nosso campo. É muito bom. A cromoterapia é um trabalho assim que potencializa no campo espiritual. Pois bem, eu fazendo a cromo nele, eu peguei, aí eu já chamei o neto e disse, o seu avô está com uma ligação espiritual, uma ligação energética. Precisa tirar. E precisaria ser lá não, no centro onde trabalhamos. A sua avó poderia ir? Aí ele conversou, ela falou, eu vou. Bem de idade, um amor de pessoa. Eu pedi para levar uma roupa dele na sacolinha plástica. Por que uma roupa? Porque existe a energia dele ali, que a gente vai se comunicar com o campo dele. Energia é partículas. Na física quântica, quando você separa duas partículas interligadas a quilômetros, o que mexe com uma a outra vai sentir. Viram que muitos gêmeos que foram separados, depois que viram que eles tinham o mesmo gosto, né? Gostavam da mesma cor, né? Tinham o estilo de cabelo igual, né? As namoradas com a mesma característica. Então as partículas, elas estão interligadas. Quando chegou lá na casa, no centro, nós já puxamos, colocamos ela ligada a alguns trabalhadores que têm, de certa forma, capacidade, que a gente chama de psicofonia, para fazer a ligação com ele. E quando colocou, puxamos e veio um companheiro do outro lado que disse, cadê o senhor de cabelo branco, cabeça branca, que disse no hospital que ia me ajudar? O que acontece? O avô, né, quando esteve lá internado, num campo vibratório do hospital, muitos que estão doentes ainda, encarnados, eles entram em contato, né, porque eles ficam livres quando eles estão ou em coma, ou eles estão dormindo, eles entram em contato e comunicação e têm relacionamentos com todos aqueles que estão nos hospitais. Como os médicos também, muitas vezes em sono, eles vão lá tratar, né? E aí ele entrou em contato, né? Esse avô do meu amigo, quando ele entrou em contato no campo astral, ele se encontrou com esse senhor que chorava, ele falou, não, eu vou te ajudar. E se ligou ao campo desse senhor, né, desse avô, que acabou indo
para casa e a tristeza e a dor era tão grande que, radiando na energia no campo desse senhor, ele acabou sentindo todos os efeitos, já estava debilitado e nós puxamos. Quando puxamos a energia, essa influência saiu. E isso foi na quarta-feira, no domingo ele já estava no churrasco com a família. Isso acontece nos campos em que nós entramos. Todo o lugar que nós entramos, todo lugar que nós temos relacionamento, nos comunicamos, são campos quânticos, voltados para aquilo que, de certa forma, ali é estabelecido. O hospital para tratamento, né? A igreja para as orações, os centros para os tratamentos, né? A escola para a educação. Mas, como eu já disse, que eu já fui numa igreja como padrinho do casamento, saí de lá com uma ligação. Quando eu entrei num templo de meditação, saí com ligações de sofredores. Sempre vão ter, as pessoas às vezes têm suas dificuldades, seus problemas. Às vezes essas pessoas que estão lá se comunicaram com outros doentes, esses doentes fizeram uma comunicação com ela, e ela, quando encontrar com você, ela vai estar com essas ligações. Isso é normal, isso é natural. Os campos, de certa forma, vibram e vão estar, de certa forma, abrigando, né, todos aqueles que, de certa forma, tiverem uma sintonia, uma facilidade de comunicação com esses campos. Nós temos o nosso campo, que é o nosso corpo, energia, eletricidade, e a gente se comunica com todos aqueles que, de certa forma, estamos nos encontrando quando a gente está em vigília no campo durante o dia e durante a noite nos campos que a gente vai também. Muitas vezes a pessoa está desequilibrada, está perturbada, está até doente. Quando a gente faz um trabalho de equilíbrio energético, de fortalecimento do centro de força, como eu disse, né? A gente sente a presença. Quando puxa, é algum espírito que estava em um campo em que essa pessoa, quando dormiu, foi até lá. Isso é normal, isso é natural. Por isso que a consciência espiritual nos dá uma bagagem, uma condição para a gente administrar melhor aquilo que, de certa forma, nos influencia e pode nos influenciar. E a gente pode influenciar, né, fortalecer todos aqueles que a gente se relaciona, todos os campos que a gente entrar. Mas temos que entender, se a gente não conhece, a gente não sabe, a gente acaba ficando muito vulnerável. Vocês sabem que certa vez, lá atrás, quando eu estava aprendendo ainda, né, e na minha casa não estava bem, minha esposa não estava bem, minha esposa estava triste, minha esposa estava meio depressiva, meus filhos e a casa brigando, e eu tinha uma empregada, né, essa empregada que tinha os seus problemas na sua casa todo, tal, né? Falava dos problemas que ela tinha, tal. E logo de manhã, minha esposa passou mal, tudo. Quando eu percebi, era energia. Eu peguei, envolvi, pedi para encaminhar, né? Esse campo espiritual que eu já falei para vocês, que caminha, leva para ser tratado e cuidado. E aí antes da empregada chegar, eu peguei na porta. Quando ela bateu para entrar, eu disse: aqui é um campo vibratório do bem. Aqui está a presença de Deus. Toda força contrária ao bem não vai entrar. Quando ela entrou, ela trabalhou exatamente 2 dias depois, ela já trabalhava com a gente 2 anos, ela pediu demissão. E aí, depois eu fiquei sabendo que ela foi trabalhar num bar. Aqueles que conviviam, que se comunicavam, se relacionavam com ela, não pôde entrar. Como eles não puderam entrar, eles influenciaram ela e determinaram que ela saísse de lá. É isso que acontece. A gente precisa muito saber o nosso caminho, entender a nossa estrada, saber, né, como queremos caminhar nessa nossa vida e caminhar com Deus, caminhar com Cristo, né? E com o entendimento fica mais fácil. Fica mais fácil, porque a vida aqui física não é fácil. Porque a gente
a gente se relaciona com todo esse meio, que é o meio que nós, né, que é o mundo, que está ainda muito fragilizado pelas duas chagas do egoísmo e do orgulho, né? E você vê pessoas fragilizadas, perdidas, muitas vezes que vão deparar com o seu caminho, e você precisa saber, né, saber administrar esses relacionamentos, essas comunicações. Precisa fortalecer o campo vibratório da sua casa. Coloque, eu não sei se você gostaria, mas acenda o incenso. O incenso, nós temos o elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra. E quando você acende o incenso, seja qual for a característica dele, acende, pense em Deus, pensa em Jesus, sinta eles no seu coração e envolva a sua casa em luz de fortalecimento e de paz, e pede para fechar o campo vibratório da sua casa, para que ali apenas a paz e o amor entre e permaneça. Ok? Vamos entender que todos aqueles que, de certa forma, vêm como endurecido, como rebelde, como melancólico, isso estou dizendo nos campos espirituais, são necessitados de Deus. E a gente pode muito bem encaminhar todos aos campos, envolver no azul, pensar no Criador, pensar no Mestre, envolver esses irmãos e direcionar esse campo espiritual que está pronto, está preparado, um campo espiritual azul, com muitos trabalhadores. Você vai pedir para que eles sejam encaminhados para lá. Tenha certeza que você pode fazer isso. Esse campo existe e você pode conduzir. Quando você vê alguém nervoso, tenso, seja ele um familiar, primeiro se envolve no azul, respira tranquilo, para que você quebre realmente a influência do nervosismo, da tensão que está com ele para você, e depois se envolve essa pessoa. Vocês sabem que eu estava no avião, né? Entrei no avião antes do avião, né? Levantar voo, eu vi uma agitação atrás. Eu estava praticamente ali no meio, eu vi uma agitação lá atrás. Era uma criança, chorava. Eu estava de costa. Era uma criança que chorava, então eu me envolvi no azul, pensei em Jesus, pensei em Deus. Eu pedi para que fizesse uma comunicação com essa criança. E aí eu disse: vocês que estão aí ligados a Ele, que não estão em paz, se desliguem dele agora. Se desliguem dele, vocês vão ser encaminhados. E eu pedi para envolver a criança e a mãe no azul. A criança dormiu. Isso já aconteceu várias vezes. Dentro do metrô, criança chorando, e você envolvendo ela no azul, tranquilo, daqui a pouco ela para. Epilético que caiu, né? Que as pessoas estavam acudindo ali para que ele não enrolasse a língua. Você envolver ele num azul, tranquilo, em paz, ele, naquele momento, ele despertar e sentar. Isso aconteceu, companheiros, muitas vezes, porque nós temos a capacidade de cura. Qual é a cura? Nada mais é libertar, mas às vezes as energias que se ligam, as forças elétricas vibratórias que se ligam à pessoa. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e ela estava deitada com febre, né? Estava doente, Jesus não foi lá e não expulsou o espírito que estava com ela? Aquele que ele veio, né? Que veio numa das caminhadas de Jesus, aquele espírito que até acorrentavam ele, que vivia pelos cemitérios, gritava, né, se batia, se machucava, e não tinha corrente nenhuma que segurava ele. Quando chegou perto de Jesus, os espíritos disseram: deixa-nos ir para os porcos. Jesus falou: vá. E ele não ficou bem, e ele não passou a pregar, ele não passou a falar sobre Jesus. Então, meus amigos, isso é eletricidade. Quando uma força vibratória se aproxima do outro, essa força elétrica vai influenciar, desequilibrando
né? E alimentando esse, principalmente se ele está numa energia pesada, e principalmente se ele vem com outros, né? Porque o alcoólatra vem com outros, o viciado em drogas vem com outros, o viciado em sexo, né? O melancólico muitas vezes eu digo que é uma vibração, eles estão ligados na mesma vibração. Então você se envolve no azul, pensa no Cristo, pensa em Deus, abençoa a sua casa, pede para fechar o campo vibratório, cria um campo elétrico vibrando para que apenas a paz e o amor fiquem na sua casa e vai encaminhando. Encaminhe todos aqueles que você sentir que não está em paz, não está bem. Quando alguém chegar perto de você encarnado e estiver nervoso, estiver tenso, porque ele não é assim, ou ele não estiver em paz, estiver melancólico, ele pode estar com energias, com ligações. Então você se envolve ele, pede para encaminhar esse campo vibratório, que está no campo astral, um campo azul, onde vários trabalhadores estão lá esperando, aguardando, né, e ajudando a muitos, tá bom? Faremos essa ligação, né? Esse entrelaçamento, né? Faremos esse alinhamento, né, de vibrações de paz, de harmonia com Cristo, tá? Para que eu, você, além de podermos refletir e crescer, né, espiritualmente, a gente possa ajudar todos aqueles que a gente encontra. O objetivo é que você tenha qualidade de vida. A qualidade de vida para que você aproveite essa vida e não fique triste, melancólico, em depressão. Levante de onde você está, companheiro. Levante. Certa vez eu vi uma mãe que tinha acabado de dar à luz, mas ela pegou uma infecção tão forte, né, que os médicos não conseguiam achar o antibiótico. E a criança ainda estava no hospital e ela não conseguia amamentar. Procuraram leite no hospital, não tinha leite. E a mãe ali, com aquela dor, ela pegou e sentou na cama e puxou a criança e amamentou. Essa força que nós temos, a força de viver. Lembre-se, nós somos a mesma coisa que o Deus que acreditamos. Nós somos uma essência dele. Nós somos uma criatura ligada ao Criador. Basta você criar essa conexão. Você sabe que Deus e Jesus é um grande oceano. E quando nós estamos fora, é como uma gota no asfalto que recebe as influências do meio, do sol. Mas quando estamos ligados a esse oceano, nós somos o próprio oceano. Que Deus abençoe e fortaleça, que o Mestre Jesus te anime, te sustente seus passos nessa vida bendita e feliz que eu quero que você tenha. Vamos em frente. Eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer.